Alasca. Os nativos americanos da região a chamavam de Alyeska, que significava Grande Terra, uma terra de horizontes distantes, montanhas magníficas, rios caudalosos, vida selvagem abundante e grandes geleiras. O Alasca é a última fronteira dos Estados Unidos, estendendo-se da tundra selvagem acima do Círculo Polar Ártico até a faixa sudeste, com seus imensos fiordes e costas escuras. Uma vasta terra selvagem, com 1/5 do tamanho dos Estados Unidos continentais, é maior do que o Texas, Califórnia e Montana juntos. Em uma terra com apenas 16 mil quilômetros de estradas, grande parte do estado é inacessível de carro, então barcos e aviões são comuns. Cada viagem no Alasca é uma aventura. O interior do Alasca é uma terra de milhões de lagos e altas cadeias de montanhas que se estendem de horizonte a horizonte, tornando pequenas as pessoas que vivem ali. Os alasquianos são um povo diverso e cheio de energia, avançando com vigor para um futuro em transformação, enquanto preservam as tradições do passado. No Alasca, um homem ou uma mulher ainda pode sonhar em construir uma cabana em um vale isolado, pois essa terra espetacular e bela, de fato, não está repleta de pessoas e indústrias, ao contrário de grande parte do mundo. Esta é a natureza selvagem do passado. Grande parte dela é preservada nos parques nacionais para as futuras gerações. Para o explorador e aventureiro, não existe lugar como o Alasca, onde enormes rios de gelo descem entre montanhas que nunca foram escaladas ou nomeadas, sentinelas silenciosas da majestade da região. A Cordilheira do Alasca, uma muralha de montanhas em forma de arco que se estende por 600 milhas pelo interior do Alasca, contém exemplos espetaculares das grandes forças que moldam nosso planeta. Neste verdadeiro espetáculo geológico, grandes massas de granito se erguem em direção ao céu enquanto rios de gelo cheios de fendas serpenteiam por suas encostas. Das 20 montanhas mais altas da América do Norte, 17 estão no Alasca, e dominando todas elas está o Monte McKinley. Ao seu redor está o Parque Nacional Denali. Até recentemente chamado de Parque Nacional do Monte McKinley, ele está localizado no centro do estado, uma vasta região de tundra elevada dominada pelo Monte McKinley, um dos melhores lugares para observação de animais selvagens nos Estados Unidos.
Quando o parque foi criado em 1917, ele tinha mais de 6.700 quilômetros quadrados, mas hoje, após a aprovação da Lei das Terras do Alasca em 1980, o parque foi expandido para 19.400 quilômetros quadrados. Originalmente, o acesso era difícil, mas hoje o visitante pode chegar de carro, trem ou avião. Mas se o visitante quiser viajar dentro do parque, e é preciso entrar no parque para ter uma visão de perto do Monte McKinley, você percorre cerca de 110 quilômetros por uma estrada de terra. Muitos visitantes ficam desapontados, pois em 40% do tempo, o Monte McKinley fica encoberto por chuva e nuvens, impedindo uma boa visão. Mas, se você tiver a sorte de acampar no Wonder Lake em um dia claro, o cenário ao fundo será o pico mais alto da América do Norte, chamado pelos índios de Denali, o Grande. Ele se eleva a mais de 6.000 metros acima do nível do mar. Longe de ser uma paisagem gelada, cada estação traz suas próprias recompensas. Com a primavera, uma profusão de flores silvestres cobre a tundra, onde microclimas próximos ao solo são muito mais quentes do que a temperatura do ar alguns centímetros acima. A chegada do inverno traz os tons vibrantes do outono. O parque oferece uma ampla variedade de serviços para os visitantes, desde palestras nos acampamentos até caminhadas guiadas pela tundra. As demonstrações de trenó puxado por cães, realizadas próximas à sede do parque, são muito populares. Esses cães são usados durante os meses de inverno para patrulhar a vasta área do parque. O serviço do parque também oferece um ônibus de traslado gratuito para os visitantes, e desse ônibus, você pode ver grande parte da vida selvagem do Alasca, incluindo o urso pardo armazenando comida, acumulando reservas de gordura para o inverno. O urso pardo é o mestre indiscutível da Terra. Os caribus atravessam o parque enquanto migram longas distâncias para reprodução e pastagem. O esquilo terrestre do Ártico come constantemente para acumular reservas para hibernar durante o inverno. A ovelha Dall, parente do carneiro selvagem das Montanhas Rochosas, é a única ovelha selvagem branca do mundo. Atualmente, mais de 1.000 ovelhas habitam o parque, sendo que tanto as fêmeas quanto os machos possuem chifres. Elas podem ser vistas frequentemente nas colinas e penhascos ao longo da estrada do parque. Um de seus vizinhos é o lagópode salgueiro, o pássaro símbolo do Alasca. Ele também é chamado de galinha do Alasca. Eles são as aves mais comuns do parque. A raposa do Ártico caça incansavelmente durante os meses de verão, pois tem uma toca cheia de filhotes que precisam ser alimentados. Os vastos espaços abertos do interior, montanhas, charcos, florestas, lagos e rios são um símbolo da natureza selvagem desta terra. Centenas de quilômetros sem cidades, luzes elétricas, estradas, placas ou pessoas, representando a última grande fronteira da América. O Alasca é uma terra diversa, cheia de contrastes e extremos. Bem ao sul do Monte McKinley fica o Inside Passage. O sudeste do Alasca é um mundo de canais para navegadores, passagens, enseada, baías, fiordes e mais de 1.000 ilhas cercadas pelo verde das densas florestas de abetos e cicutas. Escondidas ao longo da costa selvagem estão pequenas cidades, ilhas de humanidade na neblina. À medida que o ar úmido do Pacífico passa sobre as montanhas do Panhandle,
Ele despeja centenas de polegadas de precipitação na forma de neve nas elevações mais altas, formando as grandes geleiras da região, que há milênios moldam e formam a paisagem montanhosa. Esta terra é o lar de uma rica cultura nativa que floresceu nesse clima úmido e ameno. Os Tlingits, Aidas e Tsimshians migraram para as áreas de maré do sudeste do Alasca há milhares de anos. Eles desenvolveram uma arte e um modo de vida intrincados, em harmonia com a terra. O salmão, as árvores e a floresta os sustentavam e mantinham. Com fontes abundantes de alimento, seu artesanato floresceu, apresentando um estilo abstrato único com peixes e animais estilizados. Sua arte revela histórias sobre lendas tribais e de clãs, história e tradições. No Totem Bleach State Park, totens em decomposição foram reconstruídos em 1930, junto com uma casa cerimonial. Dramas, danças e canções apresentadas na casa conectavam as famílias a um mundo espiritual sobrenatural. Hoje, os índios Tlingit, a maior tribo do Alasca, estão vivenciando um verdadeiro renascimento cultural e participando do desenvolvimento das áreas onde vivem, como Ketchikan. Conhecida como Portal do Alasca, é a primeira cidade importante depois de Seattle na passagem interior do Alasca, um importante porto pesqueiro e a quarta maior cidade do estado. Uma cidade longa e estreita, muitos dos comércios ficam apoiados em estacas sobre a água, enquanto as casas se agarram às encostas íngremes. Já foi descrita como uma cidade com 2 quarteirões de largura e 5 milhas de comprimento. A Creek Street, que já foi um famoso distrito da luz vermelha, agora é uma grande atração turística, com lojas, casas e apartamentos construídos sobre estacas acima do riacho. Ketchikan, como muitas cidades de fronteira, teve um passado agitado, e a Casa da Dolly, que já foi um bordel, agora é um museu. Originalmente um acampamento de pesca indígena Tlingit, o salmão e depois o ouro impulsionaram o desenvolvimento da cidade. Autoproclamada capital da chuva do Alasca, Ketchikan recebe em média 154 polegadas de chuva por ano, o que favorece o crescimento das densas florestas que cercam a cidade. Essas florestas sustentam a atividade madeireira, que é uma parte importante da economia da região. A indústria de processamento de madeira e uma frota de pesca próspera, composta por pescadores de caranguejo, cerqueiros, arrastões e redes de amalhe, mantém a cidade movimentada fora da temporada turística. O lendário clima úmido dá nome aos fiordes enevoados. A apenas 30 milhas da cidade e acessível somente de barco ou hidroavião, a beleza dessa terra esculpida pelo gelo é bruta e selvagem. As árvores crescem desde a água até o topo das montanhas, contornando o canal principal, que tem quase 100 milhas de extensão, um comprimento excepcional para um canal natural. Este é um habitat privilegiado para a vida selvagem. Muitas comunidades no isolado Panhandle só podem ser alcançadas por ar ou por mar, então as balsas estaduais do Alasca desempenham um papel importante na rede de comunicação da região. O sistema de balsas é apropriadamente chamado de rodovia marítima e uma frota de navios modernos transporta passageiros e veículos por todo o sudeste do Alasca. As canoas azuis, como os moradores locais as chamam, são muito descontraídas e informais. Embora haja cabines disponíveis, a maioria das pessoas dorme nos conveses, que são cobertos e aquecidos, ou nas áreas de lounge. Além do entretenimento a bordo, sempre há uma águia, uma cachoeira, uma baleia ou uma paisagem mudando para se admirar. Navegar em um navio de cruzeiro pelo Inside Passage do Alasca é uma viagem de férias emocionante, e muitas pessoas voltam ano após ano para vivenciar o esplendor da paisagem. Mais de 150 visitas de navios são registradas nos portos do Alasca por ano, enquanto tripulações trabalham com pilotos locais para navegar por vias intrincadas. Os roteiros incluem paradas na maioria dos principais pontos turísticos.
Esta não é a maneira mais rústica de conhecer o Alasca, mas sim um resort flutuante que leva o visitante com todo o conforto de casa. O ponto alto da maioria dos cruzeiros é a chegada, bem cedo pela manhã, à joia do sudeste do Alasca, a Baía dos Glaciares, um paraíso de montanhas, geleiras, icebergs, fiordes e vida selvagem. Há 200 anos, quando o capitão Vancouver navegou pela região pela primeira vez, a Baía dos Glaciares estava coberta por uma camada de gelo de cerca de 1.200 metros de espessura. Depois disso, começou um dos recuos mais rápidos de um sistema glacial na história recente, deixando para trás a baía árida que hoje tem quase 110 quilômetros de extensão. Um dos motivos pelos quais a baía foi transformada em parque nacional foi para que cientistas pudessem estudar as mudanças que ocorrem em uma área após o recuo das geleiras, incluindo a forma como plantas como a erva de fogo voltam a colonizar o solo e ajudam a restaurar a floresta até a linha costeira. Na entrada da baía, uma floresta de abetos e cicutas está chegando à maturidade e os salmões estão voltando para desovar em riachos que antes estavam cobertos de gelo. Com o imenso peso das geleiras desaparecido, a terra está se elevando e a linha costeira recuando. O interior da baía é o lar da baleia jubarte, também chamada de baleia cantora. Elas pesam mais de 45 toneladas e podem chegar a 15 metros de comprimento, mas se alimentam de um pequeno crustáceo chamado krill, uma criatura parecida com um camarão, do tamanho de uma unha. A maioria dos visitantes da Baía dos Glaciares chega em navios de cruzeiro que viajam até o coração da baía, onde os passageiros se maravilham com as enormes geleiras que descem das montanhas da Cordilheira Fireverter até a beira d'água, geleiras de maré cujos imensos pináculos de gelo, chamados seracs, se desprendem e caem na baía, deixando para trás pedaços de gelo que servem de abrigo para as focas, que dão à luz seus filhotes sobre o gelo. Aproximar-se de uma geleira de caiaque traz uma sensação de admiração e beleza que essa natureza selvagem inspira nos visitantes, uma terra onde as forças da natureza ainda não foram domadas. A apenas 110 quilômetros da Baía do Acier está Juniau, a capital do Alasca e o centro de transporte aéreo e marítimo para a região sudeste do estado. Espremida entre as montanhas e o mar, é uma cidade moderna, cheia de movimento e importância. Como capital, seu horizonte é dominado por prédios do governo. Em extensão territorial, Juniau é a maior cidade da América do Norte, se espalhando por mais de 7.700 quilômetros quadrados. Durante os meses de verão, as ruas ficam cheias de turistas que exploram atrações como a Mansão do Governador, o Museu Estadual do Alasca, o Red Dog Salon e a estreita Main Street, repleta de lojas de presentes. Em Juniau, aproveite uma tradição do Alasca, o churrasco de salmão ou um passeio de barco pelo rio, que foge um pouco do tradicional. Ali perto, a geleira Mindenhall, aos pés do campo de gelo de Juniau, oferece uma visão de perto de uma geleira. Em uma rua secundária de Juniau está localizada a igreja russa mais antiga do sudeste do Alasca, a Igreja Ortodoxa Russa de São Nicolau, datada de 1894. Ela está em uso contínuo desde então. Juniau é a capital atual, mas antes de Juniau,
o Alasca teve outra capital, Sitka. O vulcão extinto Monte Edgecumbe observa a histórica Sitka, a quinta maior cidade do Alasca, localizada na Ilha Baranov. Ela era chamada de Novo Arcanjo pelos russos. A economia é fortemente voltada para a pesca, mas o turismo está crescendo rapidamente à medida que os visitantes exploram atrações como o Pioneer Home, construída em Sitka em 1913 para cuidar dos alasquianos com mais de 65 anos. Foi o primeiro de vários lares pioneiros desse tipo. Muitos dos acontecimentos históricos do Alasca foram registrados em Sitka, e hoje a cidade reflete isso em seus monumentos históricos. A cultura Tlingit Aida é preservada no Parque Histórico Nacional de Sitka, onde uma importante batalha foi travada em 1804 entre russos e indígenas. O Museu Sheldon Jackson, nas proximidades, fundado pelo missionário presbiteriano, abriga alguns dos melhores exemplos de arte nativa e relíquias russas do sudeste do Alasca. Durante o período russo, Sitka era a capital e sede da Companhia de Comércio Russo-Americana. Eles governaram a região por mais de 100 anos, e sua influência ainda é sentida. Sitka era considerada a Paris do Pacífico por sua vida rica e cosmopolita. A joia da cidade era a Catedral de São Miguel, construída em 1844. Quando foi destruída por um incêndio em 1966, muitos cidadãos salvaram heroicamente relíquias e obras de arte, que agora estão abrigadas em uma réplica exata construída 10 anos após o incêndio. Os russos chegaram ao Alasca pela primeira vez em 1741 e, em 1830, uma década inteira antes de os americanos cruzarem o rio Mississippi em grande número, os russos já haviam espalhado seus assentamentos ao longo da costa, negociando peles de focas e lontras marinhas. Então, no auge de seu império, a América Russa se tornou o Alasca americano em 1867. No início, eles chamavam o lugar de Geleira de Cevada, até que o ouro foi descoberto no Klondike. Então começou a corrida. Aos milhares, eles invadiram as cidades portuárias de Skagway e Deya. Em nenhum outro momento ou lugar da história registrada tantas pessoas se submeteram voluntariamente a tanta agonia, miséria, morte e glória quanto os 30 mil que enfrentaram a trilha Chilkoot no inverno de 1898. Depois de atravessar a trilha, eles desciam até o Lago Bennett, no Canadá, onde construíam seus barcos. Quando o gelo derreteu naquela primavera, mais de 7.000 barcos zarparam pelo Yukon rumo aos Campos de Ouro. Essa era a insanidade, a loucura do ouro. O legado da Corrida do Ouro ainda pode ser encontrado em Skagway, aninhada nas montanhas na cabeceira do Canal Lynn. Hoje, exceto pelos carros, Skagway se parece muito com o que era durante a agitada corrida para os Campos de Ouro. O Parque Nacional da Corrida do Ouro de Klondike comemora essa famosa Corrida do Ouro e o centro de visitantes do parque fica no depósito ferroviário. Calçadas de madeira e carruagens puxadas por cavalos mantêm vivo o espírito do Velho Oeste. A cidade está agora sendo restaurada com fundos privados e verbas do governo. A maioria das fachadas das lojas são construções autênticas do início do século passado. Mais de 90 desses prédios permanecem da época da Corrida do Ouro. O Arctic Brotherhood Hall, construído em 1888 e coberto com 20.000 pedaços de madeira trazidos pela maré, é onde fica o centro de convenções e visitantes de Skagway. Antigamente, Skagway era uma das cidades mais sem lei do Oeste. Tiroteios, assaltos e assassinatos eram comuns. O fora da lei mais famoso, Soap Smith, abriu um escritório de telégrafo e cobrava $5 para enviar um telegrama para os Estados Unidos continentais. Infelizmente, não havia linhas telegráficas para os Estados Unidos continentais. Um justiceiro atirou em Soap.
A maioria dos garimpeiros não ficava muito tempo em Skagway. Eles queriam chegar aos campos de ouro, carregando seus equipamentos nas costas. Muitos caminharam mais de 1.600 quilômetros enquanto transportavam, em revezamento, as 680 quilos de suprimentos exigidos pela polícia canadense. O viajante moderno de hoje tem a vantagem de mochilas leves, comida desidratada e botas com solado de borracha para percorrer os mesmos 53 quilômetros, uma jornada que normalmente leva de 3 a 5 dias. Todos os anos, cerca de 2.000 caminhantes cruzam o passo. Para os garimpeiros, era um lugar selvagem e impressionante. Além do terreno difícil, mais de 21 metros de neve caíram naquele inverno. Muitos não conseguiram chegar. Alguns desistiram e voltaram. Outros morreram em tiroteios e avalanches. O que eles deixaram para trás permanece exatamente onde foi largado, parte de um parque binacional, metade nos Estados Unidos e metade no Canadá. Eles chamam de o maior museu do mundo. Logo abaixo do topo do passo, eles encontraram uma inclinação de 45 graus na qual esculpiram degraus chamados de escadaria dourada de Chilco. Uma fila interminável de garimpeiros carregava cargas de 45 quilos até o topo e depois repetia o processo até 30 vezes. Para os exploradores de hoje, não é a promessa do ouro, mas sim a bela vista do cume, de onde tudo é ladeira abaixo, no lado canadense da fronteira, até o Lago Bennett. No Lago Bennett, eles construíram seus barcos. Além disso, ergueram a igreja presbiteriana de St. Andrew, uma igreja que nunca foi usada porque a congregação partiu antes de terminá-la. Ao lado da igreja havia um ponto de parada para o trem Yukon and White Pass Railroad. Esse foi o trem que acabou com a trilha de Chilco. Os construtores afirmavam ter construído seus trilhos sobre uma terra fria demais para um urso polar e íngreme demais para um bode montês. Incrivelmente, eles construíram apenas um túnel, mas muitas pontes, incluindo a que passa sobre o desfiladeiro do Cavalo Morto, onde 3.000 animais morreram na corrida para os Campos de Ouro. Hoje, o trem faz parte da história, pois a nova estrada entre Skagway e Viteor se acabou com a ferrovia. Atualmente, os viajantes podem acompanhar os desafios e tragédias da Rota da Corrida do Ouro enquanto aproveitam a paisagem e o conforto moderno. Para os primeiros viajantes, o poderoso rio Yukon foi a primeira rodovia no Alasca e no território de Yukon. Canoas, balsas e barcos a vapor o utilizavam. No auge, mais de 150 barcos a vapor subiam e desciam o Yukon. Hoje, não resta nenhum. Um casal foi restaurado. A maioria dos que restam são destroços, apodrecendo e se deteriorando nos bancos de lama ao longo do rio. Tristes lembranças de um período histórico em que esses barcos orgulhosos e elegantes dominavam o transporte no norte. Eles paravam para que mineradores individuais deixassem comida e pegassem ouro. A parada mais importante era chamada de Cidade do Ouro, Dawson. Localizada na confluência dos rios Klondike e Yukon, a cidade de Dawson foi planejada para 30.000 pessoas, mas muito mais gente apareceu para a festa. No seu auge, era a maior cidade ao norte de São Francisco e a oeste de Winnipeg. Centenas de milhões de dólares em ouro foram retirados do campo, mas a maioria dos garimpeiros voltou para casa de mãos vazias. Eles chegaram tarde demais. Em contraste com a falta de lei do lado americano da fronteira, não houve um único roubo ou assassinato nesta cidade canadense. A Parques Canadá está ativamente envolvida na restauração da capital territorial de Yukon, onde muitos prédios vêm sendo usados continuamente desde o período da Corrida do Ouro. Todos os dias durante o verão,
O tiroteio de Dame Segrel e outros clássicos são recitados no gramado em frente à cabana do poeta do extremo norte, Robert Service. O espírito pioneiro continua vivo em Yukon Ouro. Ainda desperta a febre no Alasca. Ainda há ouro a ser encontrado nos riachos, e se o preço do ouro subir o suficiente, pode ser viável religar as dragas e explorar novamente os depósitos aluviais nos vales dos rios. Mas agora há um novo ouro no Alasca, o ouro negro, e com ele veio o oleoduto que mudou tanto o Alasca. Para construir o oleoduto, primeiro foi preciso construir a estrada de transporte sobre alguns dos terrenos mais difíceis da América do Norte. E então, após uma enorme batalha legal e ambiental, eles construíram um oleoduto de 800 milhas de comprimento, seguindo os padrões mais rigorosos, para transportar o petróleo do North Slope até Valdez. Esse oleoduto fez mais do que dividir ao meio a última grande área selvagem dos Estados Unidos. Ele mudou o Alasca para sempre. Junto com o oleoduto veio um boom como nunca antes visto. Enquanto para muitos alasquianos um modo de vida tranquilo desapareceu para sempre, o boom trouxe desenvolvimento para outros, como os moradores de Fairbanks, agora a segunda maior cidade do Alasca. A cidade possui uma base comercial movimentada e o instituto de ensino superior mais ao norte do mundo, a Universidade do Alasca, fundada em 1917. Ela oferece excelentes programas educacionais para estudantes do Alasca e de todo o mundo. No campus está localizado o Museu da Universidade do Alasca, com suas exposições de história natural e mostras de ouro. O Alaskalon foi criado em 1967 para comemorar os 100 anos da posse americana do Alasca. É um mini-tour pelo 49º estado que inclui barcos, trens, cabanas e museus. Alguns dos prédios históricos foram trazidos das ruas de Fairbanks. Fazer o passeio no barco a vapor The Discovery é uma oportunidade de conhecer o velho Alasca, quando era uma terra isolada acessível por trenó de cães no inverno e por diligência e barco a vapor no verão. Um dos fatores que ajudou a trazer desenvolvimento para essa grande terra foi a Ferrovia do Alasca. Construída pelo governo federal, ela conecta Fairbanks com Anchorage, Whittier e o mar. Ela leva os visitantes por algumas das áreas mais cênicas do estado. Muitos visitantes do Alasca ficam surpresos ao descobrir que o estado tem uma indústria agrícola próspera, grande parte dela concentrada no Vale Matanuska, sob as montanhas Talkeeshna e o Pico Pioneer. Ela foi originalmente colonizada por membros da colônia Matanuska, um grupo de colonos patrocinado pelo governo federal que veio ao Alasca na Grande Depressão para desenvolver as ricas terras agrícolas. Alguns antigos edifícios das fazendas ainda pontilham o vale. Hoje, eles utilizam métodos agrícolas modernos e o vale é conhecido por seus vegetais, que prosperam na temporada de cultivo de 120 dias, com até 19 horas de luz solar. O vale não é apenas uma importante área agrícola, mas também um espaço de lazer, com muitos lagos espalhados pelo chão do vale. O Alasca é uma terra com mais de 3 milhões de lagos. Esses lagos abrigam grande parte da vida selvagem do Alasca.
Todos os anos, milhões de aves voam de todas as partes do mundo para fazerem morada nas vias navegáveis selvagens do Alasca. Esses mesmos lagos também são usados pelas pessoas, pois os verões no Alasca podem ser amenos. E, nos dias quentes, os lagos ficam cheios de pessoas em busca de diversão, muitas das quais moram a apenas 64 quilômetros de distância, em Anchorage, uma cidade moderna e em crescimento, com um impressionante horizonte de prédios que parecem fora de lugar em meio à natureza selvagem. Dois terços da população do estado vivem em sua grande área comercial e utilizam seus recursos modernos, desde shoppings até lojas de departamento. É o coração financeiro e comercial do estado, além de ser o centro de educação e das artes. Em contraste com os prédios modernos ao redor, o rústico centro de visitantes é um lembrete do espírito pioneiro e da hospitalidade do Alasca. Restaurantes e hotéis práticos e contemporâneos margeiam as ruas, junto com lojas voltadas para os visitantes. Anchorage é chamada de encruzilhada aérea do mundo, pois, a cada ano, mais de 3 milhões de visitantes passam por seu aeroporto internacional. O Lake Hood, ao lado do aeroporto, é a base de hidroaviões mais movimentada do mundo e ponto de partida para muitas aventuras rumo ao interior. Quando o inverno chega ao fim, Anchorage se prepara para o que chama de a última grande corrida, a Iditarod Trail Slave Dog Race. Cães, trenós e pessoas se misturam nas ruas enquanto as equipes se organizam para 2 semanas na trilha. Em 1925, equipes de condutores de trenó revezaram o transporte de soro contra a difteria até Nome e impediram uma epidemia. Cerca de 65 competidores todo ano reencenam esse evento exaustivo, agora uma corrida de 1.049 milhas através de tempestades e terrenos de inverno difíceis. 3, 2, 1, vai. Rick Svensson, de Manley, busca a 5ª vitória este ano. Dos primeiros viajantes foi o capitão James Cook, o destemido explorador inglês cuja estátua no Resolution Park observa as águas que levam seu nome, o Cook Inlet. A variação das marés no Cook Inlet é enorme e às vezes chega a 12 metros. O desenvolvimento de Anchorage esperou pelo Alaska Railroad, que o Congresso autorizou em 1914. A ferrovia abriu o interior do estado durante todo o ano. A ferrovia, que antes era operada pelo governo federal, agora é administrada pelo estado. A cidade cresceu através de uma série de ciclos econômicos até 27 de março de 1964, quando foi devastada por um terremoto, que registrou entre 8,4 e 8,6 na escala Richter. Esse foi o terremoto mais poderoso já registrado na América do Norte. A terra tremeu, ruas afundaram de 4 a 6 metros, prédios desabaram e casas desapareceram. No Yarquaque Park, na Knik Army, a paisagem devastada não foi tocada desde o terremoto, embora o crescimento de árvores e arbustos tenha suavizado o terreno rasgado. Após o terremoto da Sexta-feira Santa, os moradores de Anchorage, seguindo a tradição pioneira, reconstruíram suas casas, comércios e escolas. É a maior cidade do Alasca, mas fica a apenas alguns minutos das paisagens magníficas do estado, como a Península de Kenai e a geleira Portage.
A geleira de um azul profundo e os icebergs que flutuam no lago em frente à geleira Portage são uma atração turística popular, uma das muitas na área variada e interessante da península, que se tornou um local de lazer para muitos alasquianos. Com seus picos cobertos de neve e rios caudalosos, as montanhas Kenai já foram chamadas de Suíça da América. Nesta terra acidentada, viajar muitas vezes é difícil, e os muitos rios navegáveis do Alasca oferecem um acesso conveniente, às vezes, o único acesso a certas áreas do estado durante o verão. Durante os meses de inverno, podem cair até 15 metros de neve, proporcionando uma excelente base para o esqui cross-country, que pode se estender até bem depois do início da primavera. Quando as encostas estão secas, outro grupo de entusiastas do esporte usa as colinas, os praticantes de asa delta. Alguns chegam a planar 600 a 900 metros acima do ponto de decolagem, que já fica em uma colina de 900 metros de altura no Alasca. O esporte mais popular no Alasca é a pesca, que vai desde a captura de candlefish com redes, um peixe parecido com o eperlano, que nada rio acima para desovar, até a ainda mais popular pesca do salmão. Quando os peixes estão subindo os rios e os córregos estão abertos, milhares de alasquianos se alinham nas principais margens dos rios na esperança de pescar uma das espécies de salmão, sendo que a maior delas, o salmão-rei, pode chegar a pesar até 42 quilos. Os alasquianos aproveitam a boa pesca, o ar limpo e um ambiente relativamente puro, principalmente porque grande parte do estado, talvez 95% dele, ainda está intocada. Mas isso está mudando rapidamente. A primeira grande descoberta de petróleo no Alasca não foi em Prudhoe Bay, mas sim nos Middle Ground Shoals do Cook Inlet, em 1957. Hoje, plataformas offshore extraem petróleo e gás natural do Cook Inlet. Essa área, que antes era tranquila, transformou-se em uma zona de negócios movimentada, mas ainda há paisagens que pouco mudaram desde os tempos dos russos. Os alces no Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Kenai provavelmente nem percebem essas mudanças, pois seguem um ciclo de vida que existe há milênios. No outono, os machos se desafiam em testes de força. Com longos dias ensolarados e pores do sol que parecem não ter fim, esta é a terra do sol da meia-noite. O fim da estrada em Kenai é Homer, uma pequena vila de pescadores e artesãos. Cercada pelas águas ricas da Baía de Kachema, é uma das melhores áreas de pesca marinha dos Estados Unidos. Dessas águas, eles tiram salmão, alabote, caranguejo, camarão e uma abundância de outros frutos do mar. A pesca é uma das maiores indústrias do Alasca, e o pescador esportivo não fica de fora. Não é incomum uma família sair cedo com uma armadilha de caranguejo e voltar com um banquete de caranguejo para saborear na praia à tarde.
Do outro lado do Jardim Sheffield, um dos 4 existentes nos Estados Unidos, está o Prince William Sound e a geleira Columbia. De perto, é possível ver uma extensão de gelo de quase 5 quilômetros de largura e mais de 60 metros de altura. O gelo levou centenas de anos para chegar ao mar. Aventurar-se nas águas do Alasca com botos leva às ilhas. Onde há pouco além de capim baixo, verdejante, rasteiro e de lancha ou veleiro, explorar as águas do Alasca com botos brincando na proa é uma aventura. Na entrada do Cook Inlet estão as Ilhas Barren, onde há pouco além de capim baixo e flores sobrevivem nas encostas, mas à beira d'água encontra-se uma das maiores colônias de leões marinhos da América do Norte. Os leões marinhos são mamíferos marinhos que passam a maior parte da vida no mar, alimentando-se de peixes de fundo e roubando o salmão das redes dos pescadores. Na água, eles são muito graciosos, mas fora dela são lentos e desajeitados. Os animais gostam de se aquecer ao sol e são bastante sociáveis, exceto durante a época em que os filhotes nascem. Nesse momento, a fêmea não quer nenhuma interferência e defende seu espaço com vigor. A cada ano, cerca de 3.000 filhotes nascem. Os filhotes enfrentam uma vida difícil no início, pois, se afastarem da área da mãe, serão expulsos à força. Os filhotes crescerão e se tornarão leões marinhos de seteler adultos, muito maiores que seus primos californianos. Os leões marinhos de seteler machos podem pesar até 570 quilos. Eles precisam de toda essa gordura. Durante vários meses do ano, eles não comem nada enquanto disputam com outros machos o controle de um harém. A costa do Alasca é pontilhada por pequenas vilas isoladas, como Seudovia. Os russos originalmente a chamaram de Seudivoi, que significa Baía do Arenque. A igreja ortodoxa russa fica no alto da colina, ainda sendo usada hoje pelos nativos americanos. A pesca continua sendo uma indústria dominante. Muitas das casas foram destruídas pelo maremoto de 1965, mas a maioria das residências que sobreviveram no porto interno ainda está sobre estacas. Essas cidades têm uma inocência e um charme especiais, algo que muitas vezes se perde na agitação dos 48 estados do sul. Do outro lado do Cook Inlet, em relação à Seudovia, e descendo pela península do Alasca, fica o Parque Nacional e Reserva de Katmai. Essa paisagem selvagem e remota de lagos, montanhas, florestas e mar é uma das áreas de parque mais antigas do Alasca, reservada em 1918. De difícil acesso e travessia, é um dos grandes refúgios de vida selvagem do Alasca, pois ao longo dos rios acidentados e selvagens podem ser encontrados, durante a temporada do salmão, os ursos marrons do Alasca, o maior mamífero terrestre predador do mundo. O urso marrom é uma variedade local do urso pardo. A concentração de ursos no rio Emissenil está entre as maiores do mundo, já que até 60 ursos podem ser encontrados em um único dia. As fêmeas são muito protetoras com seus filhotes e facilmente expulsam um macho maior, embora os ursos maiores geralmente fiquem com o melhor lugar para pescar. No início da temporada, os ursos comem todos os peixes. Mais tarde, apenas os ovos são consumidos. A área foi criada como um parque nacional não por sua beleza cênica ou vida selvagem, mas porque aqui, na virada do século, ocorreu a explosão vulcânica mais violenta dos últimos 100 anos no continente norte-americano. Ela foi 8 vezes mais violenta do que a erupção do Monte St. Helens e criou um vale que, em certo momento, rivalizava com Yellowstone.
Tudo o que resta agora são penhascos de pedra pômea de 30 metros de altura e um vale árido, desolado e sombrio, o Vale da Morte das 10.000 Fumaças. As regiões do Lago Iliamna e do Lago Clark fazem parte dessa vasta terra. Com milhares de lagos, é um destino muito popular entre os pescadores, que podem encontrar seu próprio paraíso de pesca isolado. Bem ao norte do Alasca fica a terra do povo esquimó. A cultura deles é muito antiga, remontando a quase 10.000 anos. Caçadores e pescadores tradicionais, eles continuam caçando durante o inverno e o principal foco da vida no verão é a pesca. Os peixes são secos em varais ao sol. É um período de celebração e de reviver antigas tradições. Hoje, suas vidas estão mudando rapidamente. Muitos agora trabalham fora da aldeia e as comodidades modernas fazem parte de sua vida. Para ajudar a lidar com as mudanças, as corporações nativas, usando o dinheiro do Alaska Land Bill e das receitas do petróleo, estão desenvolvendo novas indústrias. Ao longo do rio Cobu, a jade está sendo extraída em blocos de 5 e 10 toneladas. Jovens esquimós estão sendo treinados para lapidar a jade. Em Kotzebue, esquimós administram instalações turísticas e um centro cultural que preserva e explica sua rica história e cultura. Sua terra selvagem e remota se estende do Mar de Bering até o Oceano Ártico e inclui a Cordilheira Brooks do Alasca, a parede de montanhas mais ao norte dos Estados Unidos. Esta é a maior área remanescente de terras selvagens dos Estados Unidos. Nessa vasta extensão de terra ao sul do Oceano Ártico, o hidroavião, a canoa ou o caiaque são os principais meios de transporte. Este é o Alasca Selvagem, um lugar especial de cânions remotos inexplorados, picos acidentados e imponentes, rios selvagens e caudalosos, e lagos intocados, perdidos na imensidão de uma beleza arrebatadora. Para o viajante aventureiro no Parque Nacional Gates of the Arctic ou no rio Cobu, o tempo parece ter sido suspenso. Este não é o lar do homem, mas sim dos animais, um grande refúgio para a vida selvagem do Alasca. O Alasca está mudando.
As cidades estão crescendo. O desenvolvimento está aumentando, mas ainda existem rios que correm livremente até o mar e horizontes intocados pelo homem na Grande Terra, o Alasca,